Noite a todos. Gostaria de agradecer em nome da Nineco e da Oracle a presença em mais um evento. O ano de 2022 foi marcado para a Nineco com uma sequência de eventos, agora no segundo semestre. Eu gostaria de convidar todos a conhecer o Nine Talk, que é o nosso podcast. Lá nós temos a gravação de um bate-papo bastante descontraído que eu tive com o Hugo Pérez, está aqui com a gente, sobre a era Multitech. E de lá para cá a gente tem feito uma sequência de eventos, esse é o sexto evento no semestre, onde hoje nós vamos, juntamente com a Oracle, falar sobre o universo de cloud computing. Transformação digital é uma pauta muito importante hoje para todas as empresas e a jornada de nuvem, ela também é bem importante. Eu vou explicar a dinâmica do evento e vou convidar, então, o time da Oracle para dar o início aí das apresentações, tá bem? Então, na dinâmica de hoje, nós vamos estar colocando os microfones fechados por uma questão de áudio, para que a gente possa ter menos interferência no áudio, que a apresentação possa transcorrer. Até lá o chat vai estar aberto. Quem quiser se identificar com o nome e a empresa que está falando, quem não quiser, não precisa, basta postar a pergunta, e essas perguntas vão estar sendo anotadas para que a gente possa, aí sim, ao término da apresentação, abrir o microfone para interação, para perguntas e respostas, e aí nós vamos começar respondendo as perguntas do chat, e na sequência vai estar aberto para a interação de todos. Nós vamos ao final, em torno de 19h45, então iniciar a nossa experiência com o time da Argenta Cafés, tá bem? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Rafael Campelo. Rafael, que é um dos líderes da arquitetura de nuvem da Oracle. Boa noite, Rafael, como vai? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Grande prazer estar com todos aqui. Obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado você pela presença e estamos todos ansiosos aí pelo conteúdo que você vai compartilhar com todos essa noite. Legal, bacana. Estou aqui com o Diógenes Tartaglia. O Diógenes é o líder de arquitetura em nuvem da Nineco, também vai participar e interagir junto com a gente durante a dinâmica da apresentação. Só é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso portfólio, né, e os desafios de mover, né, os workloads para a cloud. Obrigado, Diógenes. Rafael, fica à vontade, é contigo. Legal, obrigado, gente. Deixa eu só dividir minha tela aqui com vocês. Só ter certeza que eu estou colocando a tela certa, né, gente? Nesse mundo remoto, quem de nós aqui nunca compartilhou a tela errada? Deixa eu ver aqui. Tem um PowerPoint para vocês, eu imagino, né? Sim. Legal, legal, bacana. Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje. Te veio aqui falar um pouquinho sobre Nuvem Oracle, né? Falar um pouquinho dos desafios dessa companhia, contar um pouco de onde veio essa plataforma, mas principalmente também para onde ela aponta, né? E falar também, por que não, dos desafios desse movimento. E aí, se talvez você que está me escutando se sentir tocado por algum desses temas, ao final a gente vai poder falar um pouquinho sobre de que maneira essa jornada acontece, seus principais desafios e também, por que não, sucessos e também problemas que aconteceram nesse percurso. Falar um pouquinho sobre mim, eu sou Rafael Campelo, como o pessoal comentou. Eu, só para deixar claro, né, gente, na fotinha que está aí, eu sou a pessoa que está à direita da foto, tá? Para não gerar nenhum tipo de confusão, né? Eu sou aí um profissional com algumas primaveras de experiência no segmento de infraestrutura. Atualmente estou na Oracle do Brasil, aí há algo em torno de 7 anos, 11 meses, 4 dias e, penso eu, 9 horas, né? E a gente vem aí na batalha de poder carregar essa plataforma e poder viabilizar jornadas para a nuvem de clientes aí de todo tipo de segmento e tamanho. Tá? Essa apresentação vai estar disponível para vocês ao final da nossa conversa, e o contato está aqui, não por acaso, 100% disponível para qualquer tipo de dúvida ou questionamento que vocês queiram fazer sobre como a nuvem se comporta, de que maneira as jornadas acontecem e coisas nesse sentido. Bom, a gente veio aqui para falar de mim, vamos aqui para falar de nuvem. E nossa conversa, pessoal, começa falando um pouco sobre os principais pilares que norteiam um cloud provider. A gente já percebeu no mercado que toda grande empresa que se posiciona como provedor de nuvem, ela precisa obrigatoriamente passar por esses 5 elementos. Então, ela tem que sim que estar pronta para aplicações enterprise, ela tem que possuir presença global e, obviamente, estar pronta para o segmento multinuvem, porque, é claro,
A gente que bebe dessa água há algum tempo já entendeu isso. Já some no horizonte a época em que o cliente era obrigado a viver de um único fornecedor. Hoje o mercado aponta para uma realidade muito clara, que é o fornecedor tem que estar pronto para permitir que o cliente venha a consumir o melhor serviço da sua plataforma e cruzar com o melhor serviço da plataforma do concorrente. A gente vai falar um pouco disso também. Também é importante ser seguro, não basta estar na nuvem, tem que ter segurança, vou falar um pouco sobre isso. Falar um pouco do como funciona esse ecossistema Cloud Native. Aliás, by the way, no finalzinho vamos falar um pouquinho sobre movimentação de ERP para a nuvem, vamos usar o e-Business Suite como caso de uso, mas o Cloud Provider tem que estar pronto, inclusive, não apenas para mover o Cloud Native ou colocar o Kubernetes na nuvem ou permitir a esteira CI/CD. Ele tem que estar pronto também para mover o monolito, mover a aplicação convencional, mover a aplicação do cliente, qualquer ela que seja. E no fim do dia também, não basta ser rápido, não basta ser seguro, mas a relação preço-performance tem que ser sustentável. Então nós vamos trilhar esses 5 caminhos aqui com vocês e a gente vai começar falando sobre características para contas enterprise. Bom, a gente começa essa jornada contando um pouco da história da Oracle nesse sentido. A Oracle, Oracle hoje é uma empresa, uma jovem senhora que já vai vencendo os seus 40 anos, 45 anos de mercado, né? E hoje, enquanto Cloud Provider, a gente já atinge a expressiva marca de 40 regiões ativas no mundo. Por que esse número eu digo que é expressivo? Porque se você, assim como eu, acompanha o mercado de nuvem já há algum tempo, você deve ter percebido que a Oracle não foi a primeira a largar nesse segmento. Aliás, muito pelo contrário, fomos uma das últimas a fazer esse movimento, né? E largar dos boxes, como a gente brinca de dizer, traz a reboque grandes vantagens e alguns percalços, né? Quais são as grandes vantagens que largar dos boxes traz para o Cloud Provider? Bom, claramente, a minha nuvem já nasceu tendo a oportunidade de olhar para o mercado e entender tudo aquilo ou boa parte daquilo que o cliente deseja no mercado e não encontrava. E a gente teve aí a oportunidade de inserir boa parte desses recursos como serviços nativos e gratuitos na nossa plataforma. Para falar aqui um pouquinho sobre gestão financeira de nuvem e que hoje é um tema que atrapalha o sono de muito executivo de tecnologia, e a Oracle conseguiu, com muita naturalidade, com muita transparência, trazer essas informações para dentro do seu portfólio. Esse mapa, gente, ele não é impressionante apenas pelo número de regiões, né? A Oracle é uma nuvem que nasceu em 2017. Aliás, tem uma pequena historinha aqui no canto, né? Em 2017, a Oracle colocou 2 regiões no ar. Em 2018, mais 4. Em 2019, mais 19. Em 2020, mais 12. E essa conta veio crescendo exponencialmente. A Oracle hoje, com 40 regiões ativas, a gente já figura a posição de Cloud Provider que mais tem regiões espalhadas pelo globo, e a título de América Latina, né, também somos o Cloud Provider que tem a liderança desse segmento, né? A Oracle hoje tem, contando com o continente americano, contando com o México, a Oracle hoje conta com 6 regiões ativas e com roadmap de expansão para o Brasil e de outras novidades que vêm por aí. Em resumo, gente, uma companhia voltada para grandes contas, para clientes enterprise, que abraçou a nuvem como sendo a sua nova realidade e vem aí transbordando sua operação fortemente, ano após ano, para transformar sua plataforma em uma das mais robustas do mundo. Mas é claro que a gente vive um dilema hoje no mercado, né? Quem de nós aqui, quando ouve o nome Oracle, não pensa automaticamente em banco de dados? Bom, é muito natural. E a Oracle hoje coloca esse chapéu na cabeça e olha para o mercado e se posiciona como um player que tem sim uma oferta muito mais completa do que apenas banco de dados. É claro que no bottom line disso tudo, né, no rodapé disso tudo, está aí uma estrutura suportada por 40 regiões ativas no mundo, mas a Oracle não vive apenas de banco de dados, né? E se você for olhar cada quadradinho desse, ele propositalmente representa um segmento da nossa oferta e traduz a mensagem de um portfólio muito amplo e muito robusto. Olhando com carinho, a gente vai ver que sim, temos um pé muito firme na área de dados, né, com soluções que vão desde banco Oracle convencional em nuvem, passando por MySQL,
chegando agora outros serviços, como nós vamos ter Postgres gerenciado, inclusive, essa parte de banco aterriza numa capa de Data and AI, né, para poder falar de Data Mesh, Data Lake, Machine Learning, aborda, por que não, toda uma capa analítica de geração de informação, e a gente consegue vincular não só o Analytics como massa de dados para manipular a informação e trazer uma camada de gestão de dados, FinOps, onde a Oracle pega todo o dado comportamental da nuvem, de carga, log, comportamento, gestão de custo, e aterriza em dashboards executivos para o cliente poder ter uma visão 360 do seu negócio. Mas essa é a parte fácil, que é a Oracle manipulando dado e gerando insumo a partir disso. O lado mais curioso disso é que o mercado ainda não enxerga com naturalidade quando uma nuvem como a Oracle entrega serviços para developer nativos e gratuitos no seu ecossistema. Serviços para developer que incluem ferramentas low-code, incluem infraestrutura como código. Sim, é possível você hoje provisionar infraestrutura, controlar o seu footprint através de código, com Terraform, que é um produto líder de mercado para esse tipo de atividade. E aí, by the way, nativo e gratuito, no fim das contas. Também está agregado isso tudo, toda uma capa de gerenciamento. Então, você tem aí CloudOps, serviços de segurança. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Vocês vão ver que, sob a ótica de segurança, boa parte dessa capa de funcionalidades também é nativa e gratuita. Tá? Observabilidade para você poder ter ampla visão, não só apenas sobre a parte de login, mas inclusive sobre a parte de gerenciamento e comunicação dos seus serviços. Isso tudo, pessoal, aterriza no fim do dia na projeção de que nuvem, o cloud provider, para ser um cloud provider completo de fim a fim, ele precisa te ofertar a possibilidade de navegar na parte de infra como serviço, como é o caso aqui embaixo. A gente vai falar um pouquinho com esses colegas aqui, o entrega poder computacional, armazenamento, capa de rede. O provider também tem que te entregar plataforma como serviço, como é o caso da parte de Data and AI, a parte de Analytics, a parte de banco de dados. E o Cloud Provider também tem que, lá no final da pilha, estar pronto para suportar aquele cliente que, mais maduro, rompe a primeira onda de migração e chega à parte de Software as a Service, o SaaS. Né? Hoje a Oracle entrega boa parte dos seus produtos finais, entregue 100% como serviço, entre eles o e-Business Suite, que é alvo do finalzinho aqui da nossa conversa. Em resumo, gente, um portfólio de soluções muito amplo, e eu convido todos aí a gente poder ter uma segunda oportunidade de mergulhar com mais detalhe ou profundidade no elemento que mais toca a sua operação. Bem, segundo elemento da nossa mandala de hoje, relação preço-performance. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema sem comentar as maneiras e os formatos em que a Oracle de fato entrega poder computacional e armazenamento dentro da sua infraestrutura. Quem lida com nuvem hoje está muito habituado a usar o seu cloud provider de preferência e se deparar com uma interface e dizer para a interface assim, provisione para mim um servidor com o shape A ou o shape B. E o cloud provider ele cria rótulos para isso. Ele diz, olha, este shape aqui tem 2 CPUs, esse shape aqui tem 4 CPUs e por aí vai. Alguns cloud providers até são um pouco engessados no modelo. Que se o cliente quiser uma configuração intermediária, olha, não quero nem 2 nem 4, quero 3. Não quero nenhuma nem 4, eu quero 2. Às vezes o cloud provider não tem o shape adequado. Ou ainda, eu quero sim 2 CPUs, mas eu quero 512 GB de memória, eu não quero 4 GB. A Oracle foi o primeiro cloud provider a quebrar essa barreira. E quando a gente diz que é computação flex, a gente está dizendo para o mercado que a Oracle hoje entrega vários tipos de processador diferentes para o cliente poder se encaixar dentro do modelo. E aí, aqui embaixo tem uma pequena relação dos processadores que a Oracle hoje entrega no seu portfólio. Mas a grande vantagem é que o cliente hoje escolhe qualquer processador, qualquer volume de memória, provisiona sua máquina virtual, e se ele descobrir que no fim do dia, poxa, esse processador na relação custo-performance não está adequado, né? Ou seja, é uma máquina que não é produtiva e eu estou alocado num processador que é altamente performático. Eu posso, a qualquer momento, reiniciando a máquina virtual,
trocar de família de processador, o que em alguns cloud providers nem sempre acaba sendo tão fácil. E outra vantagem muito grande que a gente entrega é na camada de armazenamento, né? A Oracle hoje é o cloud provider que mais entrega e melhor entrega esse serviço. Mais entrega porque a Oracle hoje entrega 1 petabyte, até 1 petabyte de disco de área de armazenamento para os servidores que o cliente provisiona na nossa nuvem. Tá? Esse 1 petabyte está aí alguns anos-luz à frente do nosso segundo colocado, que o mercado coloca a título de volume. E não só entregamos mais armazenamento, como a gente também entrega mais performance, né? Hoje a Oracle entrega, ao entregar um disco para máquina virtual, esse disco pode ter de 300 IOPS até 300.000 IOPS, né? A Oracle chama isso de Ultra High Performance Storage. Por trás dessa capa de serviço, gente, vem aí o fato de que a gente consegue colocar o que a gente chama de unidade de performance virtual para armazenamento, que eu vou comentar mais um pouquinho daqui para frente do que isso significa, porque no universo Oracle, armazenamento e performance têm vida independente, né? Diferente de como é no resto do mercado, no universo Oracle o cliente pode ter um disco com grande volume e pouca performance, ou o contrário, né? Um disco pequeno que tem grande performance. No fim do dia, quem lida com nuvem hoje aprendeu que quando você fala de custo, né, e armazenamento, o vilão está nos IOPS, né? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho como isso funciona. Voltando para a capa da parte de poder computacional, isso aqui é super importante, gente. As maneiras como a Oracle entrega poder computacional. Vocês viram no último slide ali no rodapézinho, tinha ali 3 ou 4 logotipos de processador, né, que são os tipos de oferta que a Oracle entrega, e cada processador, dependendo de como o cliente endereça, entrega mais ou menos performance. E aqui nesse slide eu demonstro um pouco dos 4 formas como a Oracle não só bilheta, mas como cobra processador. Lembra que eu comentei no começo, é uma nuvem voltada para clientes enterprise. Significa dizer na prática, performance é um negócio muito crítico para a gente. Por outro lado, o cliente que vai para a nuvem, ele quer sim performance para a sua produção, o seu ambiente crítico, a aplicação que está na ponta, o seu e-commerce, para a sua aplicação de frente para o mercado, ali sim ele quer performance e quer disponibilidade. Por outro lado, como todo cliente enterprise, a gente olha para dentro de casa e descobre que, poxa, eu tenho um ambiente que não é produtivo e que, by the way, eu quero poder ficar ligando e desligando para economizar dinheiro. Eu tenho um ambiente que é de teste e que eu também não preciso ter uma CPU tão performática. Aqui, esses 4 elementos, a Oracle explica um pouquinho de como esses elementos, como esses CPUs se apresentam. Para o caso do cliente que quer performance extrema, aí temos a tal CPU on demand. E aqui, gente, quebrando um pouco da barreira do que a gente encontra na nuvem por aí, é o core dedicado, exclusivo para o cliente. Uma CPU virtual na Oracle endereça um core físico com dois threads de processador. Core dedicado, não tem oversubscrição, não tem vizinho barulhento, camarada que divide CPU com você. O core é 100% seu. Com isso, total disponibilidade e máxima performance. Por outro lado, temos também o caso das instâncias preemptivas, que o mercado conhece como sendo instâncias spot. Aqui, a Oracle cobra apenas metade do preço da CPU, mas existe um pênalti de disponibilidade. Né? Uma máquina que tem vida curta, a máquina ela é temporária na sua existência. Não por isso a Oracle cobra mais barato por esse tipo de instância. A terceira opção de tipo de processamento, que é a CPU que trabalha no modelo de, a gente chama de bursting, né? Que é quando a Oracle te entrega a máquina com total disponibilidade, mas aqui existe oversubscrição de processamento. Ou seja, eu te entrego um core para a máquina virtual, mas você define um baseline, uma referência de processamento, que hoje pode ser de 12,5 ou 25% do valor do processador. Na prática, Rafa, o que isso quer dizer? Você bota a máquina virtual e diz para o bursting, eu quero que essa máquina funcione com 12,5% de baseline. Isso quer dizer que no fim do dia, a Oracle vai te cobrar apenas por 12,5% do preço daquela CPU. Ela vai te cobrar 12,5% e você vai performar a 12,5%. Quando essa máquina
demandar mais poder de processamento, quando você tiver um pico de processamento, a Oracle entrega mais poder de fogo para a CPU, para você dar conta do processamento. Acabou o prazo de processamento, a máquina recua para o baseline. Numa visão mais fria, a gente está falando que é assim, né, gente? Na linha do tempo, eu estou dizendo que quando eu entrego 2 CPUs para uma máquina dedicada, o poder de processamento está sempre desse jeito, flat. A máquina é 100% sua. No bursting, eu estou falando que eu entrego a máquina com o poder de processamento aqui embaixo. Houve um pico, eu entrego o CPU. Acabou o pico, eu tiro a CPU e a máquina volta para o baseline. No fim do dia, você vai ser bilhetado, e outro ponto importante, né, no universo Oracle, a nossa CPU ela é bilhetada por minuto, o que permite que facilmente você consiga processar esses picos de processamento, né, e se beneficiar de nuvem com toda a elasticidade que a nuvem te entrega. Além disso tudo, eu ainda tenho reserva de capacidade, um outro elemento aí que todo cloud provider tem, que te permite antecipar a alocação de componente com um desconto muito expressivo frente ao que você pratica de tabela de preço. Tá? Em resumo, gente, uma nuvem que é voltada para entregar máxima performance, máxima disponibilidade, mas focada em cada workload que o cliente entrega. Tá? Caindo agora para a parte de armazenamento, lembra que eu falei do performance storage, performance e armazenamento separado? Pois é, aqui a gente tem a descrição do que a gente chama de performance dinâmica. Tá? Essa interface traz 2 informações para a gente. Primeiro, a questão de volume e performance. Quando você cria um disco, você define por essa barrinha aqui quanto de performance o disco vai ter. Aqui você define se o seu storage vai ter 300 IOPS ou se ele vai ter 3.000 IOPS de performance. A boa notícia é que essa informação é dinâmica. Eu posso, a qualquer momento e a quente, via linha de comando ou acesso na plataforma, dizer para a nuvem Oracle, olha, esse volume de disco aqui, ele agora tem que ser mais rápido. Caso de uso muito bom para isso, área para backup. Você deixa um disco muito grande, que durante o dia, quando não roda o seu backup, você remove os IOPS desse disco, ele fica com pouca performance e mais baratinho. Chegou a noite, vai rodar o backup, meu amigo, aí você empurra IOPS no disco, ele ganha robustez, ganha velocidade, o custo aumenta, acabou o backup, você remove. Tá? E também uma outra funcionalidade muito legal, que é o auto-tuning performance, que diz assim, se você pegar esse disco e removê-lo da máquina virtual, se esse disco não estiver em uso por ninguém, o CI vai lá e remove os IOPS, remove o custo de performance, fazendo com que a relação custo-benefício seja muito mais eficiente, muito mais agressiva. Tá? Bom, a título de ambiente multinuvem, aí aqui tem muitas coisas legais. Primeiro, falando de relação financeira de gerenciamento, o que vocês estão vendo aqui no gráfico, bom, esse é um gráfico que ele é fictício, obviamente, nos valores, mas ele é 100% real na realidade que ele traz. Tá? Você tem hoje, muito cliente enfrenta com o cloud provider, a diferença entre o provisionado e o consumido é assustadora. A gente tem visto aí no mercado, e isso é constatação nossa, de que a maioria dos clientes que usam nuvem, quando não conseguem dormir direito, porque o cara descobre que, poxa, no meu orçamento eu reservei uma grana para pagar nuvem, e aí em função de variáveis como tráfego, serviços paralelos, cobrança de outbound, eu descubro que minha conta no fim do mês é totalmente fora daquilo que eu imaginava. A Oracle, gente, trilha um caminho diferente. Tá? A Oracle, como eu comentei, como a gente largou depois, eu consigo trazer várias funcionalidades para dentro da minha plataforma. E recursos dos mais diversos, eu posso citar alguns aqui, como, por exemplo, o dólar flat congelado em todo o tempo do contrato, a maneira como a Oracle lida com tráfego de dados. Tá? Na nuvem Oracle, o upload é gratuito 100%, e o download, se você usar a nossa porta de alta performance, o tráfego também é gratuito. Como você consegue controlar tráfego? Como você tem total controle sobre o volume de dinheiro que você vai gastar. Eu defino teto, um serviço chamado budget, que eu digo, o time do serviço de BI não pode gastar mais do que 3.000 dinheiros no período de faturamento. É muito fácil no universo Oracle você trazer essa realidade aqui para o cliente, viu, gente? Onde
o dinheiro do orçamento, o provisionado, lembrei, aonde o provisionado versus o consumido estão muito próximos da realidade. Lembra, a Oracle é voltada para cliente enterprise. O cliente enterprise vive de previsão orçamentária. Nosso objetivo é fazer com que o cliente tenha uma relação sustentável entre o que ele consumiu e o que está no orçamento anual dele. Essa nuvem, pessoal, como eu comentei, ela é muito preparada para suportar qualquer tipo de realidade. Então, tanto que hoje a maneira como eu posso para o cliente que tem grande volume e por uma questão de marco regulatório ou exigência de legislação não pode estar no cloud provider porque ele não pode ter hardware compartilhado, eu tenho aí regiões dedicadas. Tá? E aí fica aqui o convite para a gente estudar cada case desse dentro da sua própria realidade. Também aí uma solução de VMware em nuvem, eu vou comentar rapidinho daqui a pouco do que se trata isso. Para aqueles que têm banco de dados muito expressivos, que ou já rodam uma máquina como um Exadata em casa, ou gostariam de trazer o seu workload para uma máquina desse porte, mas sempre acharam que estava fora do seu budget, a Oracle consegue colocar agora Exadata como serviço de nuvem dentro da casa do cliente, o chamado Exadata Cloud at Customer. Hardware dentro da sua casa, configurado como nuvem, bilhetado como nuvem, e você consome isso como se fosse nuvem pública. E também é uma solução muito legal para quem mora em regiões remotas do país, né? Isso aí é aqui muito voltado para o pessoal que trabalha com mineração ou que tem fazenda e que mora muito longe de centro de conectividade. O Roving Edge te dá a possibilidade de ter nuvem, de acessar nuvem, mas mantendo uma capa de segurança e conexão muito estável, né? Contando que às vezes o satélite sai da rota, você perde comunicação, o satélite volta e reconecta sozinho. Tem toda uma inteligência por trás disso, que aí acho que vale a gente poder falar com carinho com cada elemento desse, para a gente poder explorar devidamente. Conectividade é um item super importante, tá? E hoje a Oracle lida com conectividade desses três formatos que está aqui. Você pode falar com nuvem usando internet pública, né, que é o que a gente faz hoje da casa da gente, e aí nesse modelo a Oracle entrega IP reservado gratuito, IP efêmero gratuito, upload gratuito, nem um centavo é cobrado disso. E se você usa nuvem pública, bom, aí você tem download gratuito para os primeiros 10 terabytes todo mês. Excedeu esse terabyte, aí esses 10 terabytes, aí tem uma taxinha que a Oracle aplica para você poder cobrar esse download. Bom, essa comunicação, ela transcorre via túnel de VPN, como acontece com o mercado normalmente. Aqui na Oracle, VPN como serviço, viu, pessoal? Então não há custo de serviço, não há custo de conectividade nesse sentido. E tem aí a nossa porta de alta performance, que é o Fast Connect. Essa porta é responsável por boa parte da sensação de conforto que o cliente que usa a nuvem Oracle tem hoje. Porque através do Fast Connect, que é uma conexão dedicada, não há nenhum tipo de cobrança de tráfego de dados, gente, tá? Isso é muito importante. Fast Connect hoje, ele se apresenta de vários sabores diferentes. Dependendo de como você configura ou de quem você contrata, você pode ter velocidades que variam de 1 até 10 gigabits, e aí fracionado, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ou se você de fato desejar e seu negócio demandar, hoje a gente tem Fast Connect que vai até 100 gigabits de velocidade. E a boa notícia, um dado super recente, é que a Oracle passou a criptografar de forma nativa o Fast Connect. Ou seja, quem vivia de VPN por uma questão de segurança, usando o Fast Connect criptografia nativa, não precisa mais você viver de VPN. VPN que provia segurança, mas também achatava o túnel de conectividade, né? Às vezes o camarada tinha um link de 10 GB, de 50 GB, full duplex dedicado, mas quando botava VPN, 250 megabits por segundo, não tinha muito para onde correr. Já que é falando de multi-cloud, o Fast Connect é uma ferramenta muito interessante, e aí você já tem um cloud provider pronto para falar com o resto do mercado. Já está em operação no Brasil, inclusive, já há quase 2 anos, conectividade nativa entre Microsoft, entre Oracle e Azure, nos data centers aqui do Brasil e do Chile, inclusive. Tá? A gente tem aí a possibilidade de olhar para esse universo e fazer com que você tenha parte do seu workload em OCI, parte do seu workload rodando em nuvem Microsoft. A mesma coisa hoje acontece com a AWS.
Então, veja, gente, essa mensagem é muito forte. Eu consigo, sim, ter uma perna do meu workload rodando em ambiente Oracle, eu consigo ter uma outra perna desse ambiente rodando em ambiente Azure ou ambiente Microsoft. O que eu quero dizer com isso? Não há mais a necessidade de você ter aquele modelo onde você literalmente não sabe, não conhece o cloud provider e quer rodar tudo no mesmo lugar. Você hoje pode, sim, ser multinuvem e fazer com que o seu workload venha a consumir o melhor de cada cloud provider, pessoal. Isso é muito forte, tá? Team9 com aí super especializado em nuvem Oracle, tem total condição de suportar esse tipo de jornada. Se você tiver dúvida, procura a gente pode falar mais sobre isso. Também uma solução de VMware em nuvem, a gente hoje consegue mover o seu Virtual Center as is para dentro de uma plataforma em nuvem, e aqui tanto faz se você vai estender a plataforma, se vai usar como de contingente, disaster recovery, ou se você quer de fato mover para dentro da nuvem Oracle. Super fácil e consistente você poder fazer esse tipo de movimento. De bare metal, esse contrato é super fácil de adotar. Um último diferencial lá para a etapa do Business Suite, a Oracle hoje é o único cloud provider que entrega SLAs em contrato para os 3 pilares de nuvem. Tá? A gente quer disponibilidade, gerenciamento e performance. Tá? Se vocês depois, pegando esse material, forem nesse PDF que está aqui embaixo, olha, esse PDF aponta para um link nosso, onde você descreve, a Oracle descreve serviço a serviço, no exemplo da tabelinha que está aqui embaixo, onde ela diz, olha, o SLA deste serviço é 99,995%, por exemplo, e ela define qual é a multa que se aplica à Oracle no caso dela exceder cada percentual do serviço. Tá? De novo, o único cloud provider que entrega SLA claro em contrato para os 3 pilares. Tá legal? E aí, chegando no finalzinho, segurança, pessoal. Bom, como eu comentei, se não tivesse segurança, não funcionaria, não teria graça. Então, a gente tem aí a Oracle entregando no seu DNA toda uma capa de segurança, a gente brinca de chamar de segurança modelo cebola, né? Porque em cada capa da nuvem você vai encontrar um sem número de serviços e, by the way, boa parte do que está aqui, acho que 90 e poucos % disso é gratuito, a não ser, é claro, que você queira usar um appliance de firewall de marketplace, ou você queira usar alguma coisa como serviço de um fornecedor externo, mas em sua grande maioria, VPN, tráfego, IP, subnet, rede, nada disso Oracle direto, gente. Tá? Numa relação muito mais sustentável, fazendo com que o cliente, quando olha para a nuvem, ele se preocupe com custo de CPU, custo de armazenamento e custo de serviço em plataforma. Todo o resto caminha transparente. E a gente aterriza agora, fechando nossa conversa, nesse modelo de suporte a ambiente cloud native. E aí, como eu comentei lá no começo, o cliente ainda se surpreende ao olhar para uma nuvem de uma empresa como a Oracle, que pautou sua vida inteira em dados, a transbordar para o mercado uma plataforma robusta como essa que fala de cloud ambiente para desenvolvedores. Característica super importante é a ausência de lock-in. Se você que está me ouvindo agora tem o pezinho do desenvolvimento, você sabe que a CNCF, né, a Cloud Native Computing Foundation, é quem dita boa parte dos padrões desse universo. Tudo que a gente tem hoje, toda a parte de Kubernetes, a parte de serverless, a parte de serviço de login, tudo isso foi feito obedecendo a CNCF. Então, você tem total transparência e portabilidade. Quer pegar o seu OKE, quer pegar o seu GKE, quer pegar o seu cluster AWS e trazer para dentro do universo Oracle, vai fazer isso com zero dificuldade. Ou se você trouxe para cá, não achou interessante, quer voltar para onde você estava, igualmente você pega o seu container, exporta, leva para dentro do outro Kubernetes e toca a sua vida. Seja isso um Kubernetes gerenciado de um cloud provider, ou até mesmo, por que não, como muita gente faz, rodar Kubernetes on-premises em gestão local, manual, também é uma possibilidade. Tá? Tudo pronto, gente, para a gente poder levar isso para o universo de nuvem. Aqui eu trouxe alguns logotipos para poder trazer para vocês um pouco de como a nuvem Oracle está expressiva nesse mercado. Tá? Tem aqui, eu coloquei meia dúzia dos grandes logos, né? E aí aqui tem empresas de todo porte, em sua grande maioria, empresas nacionais. Tem telecom, tem varejo, tem empresa financeira, tem telco, tem mídia, para mostrar um pouco da diversidade com que a Oracle vem hoje se aproximando do mercado e
como o mercado vem confiando com a gente, vem confiando na gente, né? Hoje, tem companhia aérea que o avião não decola se o OCI tiver um problema. Tem hospital que não faz cirurgia se o OCI tiver um problema. Tem empresas de telecomunicações que botam prejuízo grande no bolso de pré-pago e pós-pago se o OCI tiver um problema, gente. Então, isso aqui transborda boa parte da confiança que o mercado tem na gente. Mas agora eu queria chamar aqui os amiguinhos da Nine para a gente poder falar um pouco sobre a parte do Business Suite, né? Falar um pouquinho sobre como mover e por que mover e Business Suite para dentro do universo Oracle. Nossa jornada começa falando um pouco dos 3 pilares, né, que transgridem esse universo, que é a infraestrutura confiável, acoplada a um banco de dados com integração muito forte com seus pares, onde você vai ter o banco como serviço, e quando é banco como serviço, estamos falando de banco que efetivamente não vai consumir licenciamento externo, ou você vai ter que se preocupar com licenciamento ou com regularidade de compra de licenças. E também, por que não, uma infraestrutura que te permite ser 100% escalável e entregar isso tudo com muita facilidade. Diferencia a Oracle para isso, gente? Bom, além da certificação da plataforma, baixíssimo custo de adoção e um único cloud provider para poder prover esse suporte, ele tem também toda uma capa de certificação, né, onde você vai poder ter o seu ERP sustentado numa infraestrutura com um único ponto de contato do fornecedor, pronto para trazer esse universo para sair de uma infraestrutura onde você tem que ficar se preocupando em gerir, controlar, administrar e se preocupar com compatibilização, para dentro de um ecossistema tudo muito mais complexo com um único cloud provider. Tá? Gente, de diferencial OCI era isso, tá? E aqui a gente vai ter um pouquinho das ferramentas que permitem isso, né? Tem aí o Cloud Manager, que é um produto que vem nativo na plataforma, que te dá muito mais flexibilidade para esse modelo. Convido aí os amigos da Nine a trazer um pouco mais de informação sobre esse ecossistema e trazer o seu conteúdo para a nossa apresentação. Maravilha, Fel, muito obrigado. Excelente conteúdo. Cada vez que a gente conversa sobre o OCI, são mais novidades. Eu vou iniciar aqui a apresentação, vou passar com o Diógenes. Maravilha. Legal. Bom, pessoal, a Ninecom, para quem já nos conhece, completa 18 anos, é uma empresa que já entregou mais de 5 mil projetos, 5 milhões de horas de consultoria. Nós temos na base mais de 90 clientes de suporte, sustentação, monitoramento, profissional do sistema Oracle na América Latina, com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Sul, mas time técnico em toda a América Latina. Nós temos a Scale Up, que tem uma participação da Ninecom na Europa, e a Cersei IT, que é especializada em alocação de mão de obra. O grupo Ninecom é focado em mercado privado e detém experiência de negócio em múltiplas verticais e tamanhos de empresas do mercado privado. Então, alguns desses clientes que o Campelo mencionou, que são grandes clientes da Oracle, contam com o suporte da Ninecom como um dos maiores parceiros regionais. Na parte de aplicativos, que é o core da Ninecom nos últimos 18 anos, nós somos especialistas no RP, no Supply Chain e no Enterprise Planning Manager, mas atuamos também com outsourcing, AMS, PLM, fábrica de software e soluções fiscais. A Ninecom, nos últimos 3 anos, mergulhou na prática de tech com a Oracle e hoje é uma empresa que entrega multitech para levar soluções completas para o seu negócio. Então, os parceiros que o Campelo mencionou, como a VMware, a própria Commvault, hoje são parcerias da Ninecom, onde nós temos o time de arquitetura, o time de delivery especializado para que a gente possa levar soluções completas. Então, nós temos 4 pilares: infraestrutura, operações digital, resiliência e conformidade, aonde na parte de infraestrutura nós trabalhamos com soluções de nuvem pública, privada e híbrida no modelo multi-cloud. Nós trabalhamos com as soluções VMware e Oracle
at Customer, então nós temos o XACC, nós trabalhamos com a parte de consultoria e fornecimento de plataformas de banco de dados, virtualização e todo o ecossistema de infraestrutura. Na parte de cloud, nós temos um centro de excelência cloud, o nosso Sequoia. O nosso Sequoia ele trabalha nos aspectos de gestão de performance, segurança, relacionado a custos, FinOps, trabalhando com a previsibilidade, com a otimização dos recursos de infraestrutura e também com a questão de gestão de confiabilidade, agregando observabilidade, ITSM e por aí vai. Na parte de operação de infraestrutura, nós temos um framework baseado na ITIL, que pode dar suporte a toda a infraestrutura da sua organização de uma maneira full sourcing ou modularizada em torres técnicas de monitoramento, suporte e plataformas que sempre agregamos aí automação. Na parte de negócios e digital, o nosso core de automação está baseado em low code. Nós temos muita experiência com a plataforma Apex da Oracle, somos o maior parceiro na América Latina em projetos de grande envergadura com a automação low code da Oracle. Em integração, a Ninicom tem diversos cases, API, SOA, barramento, ETL, onde nós atuamos com as plataformas on-premises e também com o PaaS do OIC na cloud da Oracle. Então, aqui nós temos exemplos de utilização do Apex e aqui fala um pouquinho sobre a parte de integração das aplicações com o legado, sistemas, dados, aterrissando na capa de Analytics, como disse o nosso amigo Campelo. Por último, em conformidade e segurança, o nosso foco está voltado às plataformas de proteção de dados em nuvem e também alta disponibilidade, backup e DR. Então, nós temos hoje todo o expertise no ferramental da Oracle para mascaramento, anonimização, criptografia, correlacionamento e monitoramento de incidentes de segurança. Então, o nosso time está preparado para fazer um gap análise e para sempre desenhar a solução mais adequada para a sua nuvem pública ou privada. E, por último, não menos importante, nós agregamos sempre a gestão de identidade. Somos o maior parceiro da Oracle na América Latina, com grandes projetos de matriz SOD, cofre de senhas, single sign-on, portal de reset, toda a disciplina da governança da identidade e dos acessos. Então, eu passo a palavra ao Diógenes, que vai complementar aí a visão do OCA e do EBS. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Por que a gente trouxe esse slide, né? E o que ele representa quando você vai falar em transformação digital, em movimentar os seus workloads para a cloud? Normalmente, quando você começa esse tipo de movimento, você tem que olhar para dentro de casa primeiro, né? Qual tipo de solução você está buscando? O que você está buscando destravar na sua infraestrutura? Que objetivo você quer chegar junto com o negócio, falando, olha, eu preciso de determinadas soluções e como que a gente pode buscar através dessas soluções em cloud de uma forma mais rápida, tendo ali o time to market de entrega de um produto ou de uma esteira ali de um produto, de uma ferramenta, como que você consegue melhorar a performance da sua equipe, como você consegue destravar a sua infraestrutura e também, né, como que você faz com que o teu time de infraestrutura tenha um foco muito maior em soluções de negócio do que ficar escovando, do que ficar falando ali em como que eu vou montar isso. É uma dificuldade, às vezes, muito grande e muito comum quando a gente vai falar em preciso de mais recursos na minha infraestrutura. Né? Então, é um caso muito comum. Então, que quando a gente fala no início de transformação ou de movimentar os teus workloads, você tem que, né, pensar em quê? O que eu vou movimentar, o que traz mais valor agregado em cima dos meus aplicativos, pensando em produtos e serviços de cloud que vão conseguir atender a necessidade. Então, logicamente, né, quando você tem o teu ambiente na infraestrutura on-premise, você tem que cuidar de todo aquele parque de máquina, você tem que cuidar de backup, fita, e isso daí traz uma morosidade muito grande, né, de performance, né, de qualidade, né, na tua entrega para o negócio. Então, a cloud ela veio exatamente destravar essa situação que hoje é muito comum na infraestrutura. Então, falando em modelos de cloud, a gente tem basicamente 3 modelos. Né? O primeiro modelo é o IaaS,
onde a cloud ela te entrega a infraestrutura como serviço. Então, toda aquela parte de servidores, storage, que normalmente você tem que ter ali mais de uma equipe para cuidar, você não precisa mais de ter ali, você precisa investir esse tempo, né, tratando esses tipos de questões on-premise. A própria cloud ela já te entrega, né, de forma ali segura, entrega, né, de forma, né, um formato totalmente diferente do que você tem hoje on-premise, se você consegue trabalhar, né, de forma mais síncrona com o teu negócio. Serviços em paz, né? Então, você também tem um serviço em paz, onde você vai cuidar basicamente ali do provisionamento da aplicação e dos teus dados. E, por último, o modelo em SaaS, que você vai basicamente cuidar ali dos teus dados e dos acessos. E aonde que a Ninecom consegue ajudar, né, os clientes nesse sentido? Exatamente colocando metodologia, né? Novamente, movimentar para a cloud exige sim um esforço inicial para saber exatamente o que você precisa na cloud, o porquê que você está movimentando para a cloud. Um aplicativo, qual que é uma metodologia de mercado? É o Cloud Adoption Framework. Então, a Ninecom ela tem essa expertise. É nesse momento que a Ninecom consegue entrar, fazer um trabalho de assessment no ambiente, logicamente sempre drivado no que o negócio precisa para fazer todos esses passos de movimentar cada tipo de workload, cada tipo de necessidade para atender as necessidades. E a gente entra na questão que motivadores, né? O que eu ganho em movimentar para a cloud? Qual que é o valor agregado que eu trago para o meu negócio? De fato, né, quando você vai fazer uma comparação do meu custo que eu tenho dentro de casa para o meu custo da cloud, né, você começa a pensar, realmente vale a pena? E eu falo para você assim, vale a pena. A grande questão é como você provisiona, como que você pega esses recursos e realmente consegue trabalhar, né, de forma a aproveitar o máximo deles. Então, normalmente, quando a gente fala de migração para a cloud, o principal motivador ali, normalmente, é a redução de custo. São processos que eu não consigo automatizar, porque eu tenho uma série de parque de soluções e elas não conseguem se integrar. Eu não tenho uma flexibilidade, né? Como o Campelo mesmo comentou, você tem uma facilidade muito grande e elástica, né? On-fly, né? A quente, você consegue trocar a performance. Quer dizer, se você tem um período do mês, normalmente o fechamento, onde exige uma capacidade maior do teu ambiente, você consegue colocar mais IOPS, então você consegue entregar para o negócio e consegue reduzir até o teu tempo. A gente que veio aqui, né, quem tem o pé ali na sustentação e já participou bastante desse processo ali, sabe como é doloroso você chegar no final do mês e você, olha, meu processo que durava aqui, né, 2 horas, agora está demorando 4 horas. Quer dizer, o teu ambiente, ele vai crescendo. Então, às vezes acontece de você não ter capacidade para entregar e você acaba tendo que arcar exatamente com esse processo maior. Escalar rapidamente as aplicações, né? É muito comum a gente falar, olha, estou trabalhando num monolito, eu consigo escalar minhas aplicações? Você consegue escalar suas aplicações. Você precisa de fazer algumas adaptações, logicamente, mas você consegue colocar 2, 3, 4 servidores para atender a demanda. Muito comum, e quem utiliza hoje, né, processo de e-commerce, ele trabalha nessa elasticidade. Né? A gente vai vir aí num processo de Black Friday e normalmente os clientes já nos procuram, mas olha, como que eu consigo fazer, como que eu consigo escalar isso de forma automática, sem que eu precise de ter ali uma equipe ficando monitorando se eu tenho mais CPU, se eu preciso de mais servidores. Então, a cloud ela traz para você também essa elasticidade, né? E várias outras motivadores, tá? E quando a gente fala em valor agregado, né, é muito comum também a gente falar, olha, eu tenho aqui agora uma gestão, né, de uma infraestrutura que tinha várias equipes, eu consigo unificar essa gestão, porque é um painel único de gestão. Então, você tem controle do que você está gastando no teu EBS, na tua aplicação, no teu sistema satélite, no teu sistema e-commerce. Então, isso daí traz um valor agregado muito grande, que ele consegue reduzir o teu tempo de observação do teu ambiente.
Previsibilidade de custo, como também o Campelo comentou, você consegue ter a previsibilidade, você não tem aquela surpresa igual tem os cloud providers, né, que você tem aquela questão de, olha, quanto mais dados eu trafegar entre um lugar e outro, e você cobrar por isso. Na Oracle você não tem esse tipo de cobrança, né? Bom, e o que isso daí vai despertando? Você vai transformando as pessoas da equipe que normalmente ficam trabalhando ali muito massivamente em processos repetitivos, você consegue automatizar de forma muito fácil. E isso vai despertando interesses e motivadores para quê? Para você ter aquele feeling, né, de você transformar digitalmente a sua área. Normalmente a gente fala muito em transformação digital. Mas como você vai transformar digitalmente se você está tomando as mesmas decisões porque a tua infraestrutura não tem capacidade, né, de elevar a maturidade? Então, é por isso que a gente fala que a cloud, ela destrava muito essa parte de infraestrutura, ela foca muito nas questões, né, de ferramentas para desenvolvimentos, exatamente para reduzir esse tempo de entrega do produto. Maravilha. Bom, o que a gente trouxe aqui também? Alguns cases, né? Eu acho que é bastante interessante a gente falar em cases, porque, olha, quais foram as dificuldades, o que a gente passou, né, a conseguir atender todas as necessidades, conseguir levar todos os meus ambientes. Sim, esse case, por exemplo, um case da Algar, onde a gente movimentou um parque inteiro. Quer dizer, quando eu falo um parque inteiro, não foi só o EBS, não foram só os sistemas satélites, foram juntos também as integrações, foram junto, né, sistemas de BPM, sistemas até mais importantes que o ERP, né, considerado pela Algar no momento, e a gente levou uma quantidade de servidores aproximado, né, de 200, 230 servidores. E nesse processo, e um pedaço também muito interessante a gente foi descobrindo que tinham sistemas que não tinham mais necessidade de fazer migração. Então, é nesse momento onde você vai falar assim, olha, eu preciso de levar tudo? Não, você tem que levar o que realmente vai agregar para o seu negócio, o que vai te dar velocidade de entrega. Se teu RP é importante, você tem a necessidade de ter mais capacidade, de ter a flexibilidade, vale a pena. Então, você tem ali, né, uma série de arcabouços, uma série de questões que envolvem essa metodologia de levar um ambiente para a cloud. Um outro cliente também bastante importante, bastante expressivo para a Nineco, foi o ambiente da Deloitte. Foram basicamente ali, né, a Deloitte, como todo mundo sabe, ela é provedor também, né, de serviços ERP, e a gente fez a participação de levar todos os bancos de dados, né, contemplado ali também no sistema ERP para a cloud. Então, eles tiveram ali um ganho muito grande na parte de performance, estabilização do ambiente, redução, né, de número de chamados, exatamente porque você tem ali a possibilidade de ter uma padronização do teu ambiente, fora todos os arcabouços que já são nativos da cloud, que é a parte de criptografia, disso criptografado. Então, você, além de você obter performance, você consegue amadurecer, você tem uma segurança maior em relação ao teu ambiente on-premise. Principalmente por ser uma Big Four e tratar informações fiscais, informações sensíveis, né? Sem dúvidas. Um outro case também bastante importante é o case da Celgene, onde a gente levou não só o ERP, mas também o sistema MasterSAF, né? Acho que logo após a gente levar esse ambiente para a cloud, né? Acho que a Celgene ela foi adquirida por uma outra empresa e a gente conseguiu ultrapassar, né, qualquer tipo de dificuldade de forma facilmente. Então, caso, né, tenha essa questão, né, de ser absorvida, né, por um outro grupo, a gente, né, simplesmente fez as adaptações e eles conseguiram ali ultrapassar, né, qualquer dificuldade técnica. Legal. Então já foi uma Big Four, já foi uma empresa de telecomunicações, uma indústria farmacêutica, agora mais uma aqui no agro, né, a Vigor. A Vigor foi um desafio também bastante interessante. Eles tinham um ambiente lá obsoleto, né? Quando eu falo obsoleto, tanto a parte do EBS já não tinha mais o suporte por causa da versão do produto, e até o sistema operacional já é um sistema operacional antigo. Então, a gente teve que fazer um trabalho ali bastante interessante, que é fazer as questões de adaptação, né? Teve que fazer ali o que a gente chama de ter o fit com a cloud, mas nada que a gente não conseguiu ultrapassar esse desafio e também levar o ambiente de EBS deles, né, para a cloud. Maravilha. Essa parte do IDM eu vou passar aqui para o Vanessa, que acho que ele vai ter um pouco mais de arcabouço para poder passar para a gente como que foi esse processo. Maravilha.
Bom, a Renner é uma grande rede de varejo, são mais de 100 mil identidades integradas. A Renner tinha um desafio enorme de fazer o deploy de uma nova solução de gestão de identidade, integrando isso com parceiros externos, trazendo a parte de federação, trazendo toda a migração da base autoritativa, o Active Director, e a Ninecom participou desde o fornecimento, a implantação da solução, a construção dos conectores, e ela provê a sustentação disso tudo. Então, ali nós modernizamos também o ambiente do Oracle para o OIM, e hoje nós temos muito sucesso nessa operação, trazendo toda a camada de integração e segurança. Né? Nós fazemos aí ondas, etapas, então nós já temos aí a experiência personalizada de login dos usuários, e isso permitiu, inclusive, que a Renner fosse em direção à adoção do OCI. A Renner é um daqueles grandes clientes que o Campelo mencionou e que ela se preparou do ponto de vista de segurança e autenticação para poder disponibilizar todos esses workloads em nuvem. Né? Então, aqui nós encerramos a apresentação. Vocês viram que é muito conteúdo por parte da Oracle, é muito experiência por parte da Ninecom, e a jornada de nuvem ela é muito particular. Cada cliente tem um nível de maturidade, cada cliente tem um legado, cada cliente está num nível de workload. Existem workloads que a gente leva lift and shift, existem workloads que passam por um processo de DevOps e transformação para toda a parte de microserviço, e a Ninecom está preparada. Então, eu gostaria de encerrar a nossa apresentação agradecendo a atenção de todos e pedindo a oportunidade para que a gente possa sentar e conversar sobre o momento de cada um de vocês em relação à jornada para a nuvem. Tá joia? Nós vamos abrir agora aqui para perguntas e respostas. Nós temos algumas perguntas que já foram formuladas no chat, que nós vamos começar a responder, e depois o microfone vai estar aberto aí para todos. Tá legal? Então, eu recebi aqui no chat a primeira pergunta. Eu vou pedir para o Diógenes nos responder sobre o tempo de migração de um ambiente EBS. Aquele cliente que tem um RP EBS on-premise, em média, quanto tempo ele vai levar para ir para a OCI com o RP, Diógenes? Pergunta bastante pertinente. Eu vou responder de forma genérica, por quê? Porque assim, depende. Porque quando você fala assim, em levar o teu ambiente EBS para a cloud, você nunca leva somente o EBS. Você vai levar o teu sistema satélite, você vai levar a tua integração. Né? Então, existe ali todo um ecossistema que você, normalmente, quando você tem essa abordagem, vou levar só o EBS, você pode levar só o EBS, mas normalmente vale a pena você levar todos os teus sistemas satélites, ao que tem as dependências, porque você também vai ter valor quando você levar o teu ambiente para a cloud. Tá? Maravilha. Então, eu posso dizer que o EBS, em 30 dias eu levo. Se a gente falasse só na parte do EBS... Só o EBS. Mas daí a questão do sistema satélite, em média, qual a tua experiência de todos esses projetos aí, quando a gente leva vários sistemas satélites? O prazo médio dá o quê? Uns 3 meses? Vai depender muito da quantidade de servidores. Mas se a gente levar aqui um ambiente médio, onde você tem ali entre 150 a 200 servidores, você vai ter ali uma média assim, entre 3 a 5 meses para levar. Maravilha. Bom, tem uma última pergunta aqui. Eu vou pedir para o Campelo responder em relação às integrações. Como é que funciona essa parte de integração desses ambientes que estão indo para o OCI, Campelo? Oi, pessoal. Bom, a resposta dessa pergunta conecta muito com o que o Jorge estava colocando. Né? Eu costumo dizer que o aplicativo como um RP, ele raríssimas vezes tem vida independente em qualquer ecossistema corporativo. Né? Quando você movimenta um RP, essas integrações têm que ser sensibilizadas nesse contexto. Se são integrações online, se são integrações batch. Então, o entendimento desse contexto passa pela etapa de análise e levantamento do ambiente. E muitas vezes você descobre que, para manter o bom andamento do que está movendo para a nuvem, você é obrigado a mover o sistema satélite junto. Né? E aí a gente descobre que, dependendo do tipo da integração, você vai poder lançar mão desde mover a aplicação satélite junto para que a integração online aconteça, ou se a aplicação é batch, você consegue manter a aplicação no lugar que ela está, estabelece um mecanismo de replicação do disco da nuvem com o disco on-premises para poder fazer com que as coisas continuem se falando. A resposta curta é, também cada caso é um caso,
e na maioria das vezes você é obrigado para integrações online, leva o pacote junto para a nuvem, né, para que essa integração continue falando. Quando é a aplicação batch, o próprio dispositivo de replicação consegue resolver isso de forma muito fácil. Maravilha. Bom, pessoal, as perguntas do chat foram respondidas, o microfone está aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação, fiquem à vontade. Alguém pode me passar aqui no WhatsApp? Obrigado. Nós temos mais uma pergunta no chat, ela está chegando aqui para mim. Se quiserem, ao invés de abrir o microfone e postando no chat as perguntas, fiquem à vontade. Em breve a gente começa aí a experiência, então, o pessoal da Argenta Cafés. Maravilha. Então, eu estou com uma pergunta aqui. Sobre a jornada de nuvem, qual o percentual de mercado a Oracle possui atualmente na solução OCI? Quais as principais estratégias de crescimento para médio e longo prazo? Vou pedir ao Campelo para nos ajudar com essa resposta em relação ao percentual que a Oracle tem no mercado e as estratégias de crescimento a médio e longo prazo. Legal. Eu vou responder a pergunta de trás para frente. Tá? A estratégia de crescimento que a corporação adotou, ela se consiste em 2 movimentos muito claros. O primeiro é em franca expansão da sua malha de data centers para dar cobertura e consistência à região onde o cliente mora. A Oracle nasceu em 2017, mas só em 2019 a gente efetivamente conseguiu ter data center aqui no Brasil. E a gente experimentou na carne o quão difícil era você poder fazer com que o cliente aqui no Brasil conseguisse trabalhar suportando 200 milissegundos de latência, que é o que nos separa dos Estados Unidos. Então, primeira grande estratégia, presença local na região em que está o cliente. Tá? Segunda grande estratégia tem a ver com criação de serviços. Né? Hoje, como eu comentei na apresentação, lock-in é um termo que para nós é muito significativo. Então, a Oracle hoje investe muito da sua pesquisa e desenvolvimento, transbordando produtos dela para dentro da nuvem, para fazer com que o cliente consiga transportar entre nuvens ou até mesmo voltar para on-premise e se compatibilizar com mecanismos como a CNCF para garantir que os seus serviços sejam flexíveis e portáveis entre plataformas. Então, a estratégia da companhia passa fundamentalmente por esses 2 pilares. Com relação a percentual, eu vou ficar devendo para vocês o percentual mundial que a Oracle hoje ocupa. Tá? Recentemente, nós passamos a figurar no Gartner, no quadrante de liderança nesse sentido. Né? Foi uma grande vitória que a gente conseguiu no último ano para esse. Agora, um número muito importante, muito interessante, é falar desse percentual Brasil. Né? A Oracle hoje possui, em território nacional, aproximadamente 1.400 clientes dentro do seu data center. Tá? E dentro desses 1.400, você vai encontrar todo tipo de segmento, porte e vertical de indústria que você vai encontrar lá. Tá? E a gente tem uma taxa de crescimento bastante expressiva. Né? É alguma coisa aí que a gente conseguiu que a gente vai crescendo 2 dígitos nos últimos 3 anos, o que nos leva a uma rampa de crescimento muito interessante. E, Campelo, acho que ainda reforçando nessa estratégia de crescimento, a Oracle disponibiliza o programa do Lift Service, que é a possibilidade do cliente degustar a nuvem com uma prova de conceito, um ambiente. Então, isso também facilita bastante essa análise e é um forte investimento que a Oracle tem feito, ela diretamente e seus parceiros, assim como a Ninecon está preparada para atuar nesse tipo de projeto em conjunto com a consultoria da Oracle. Então, acho que esse é um ponto relevante aí, da gente deixar à disposição dos clientes para a gente falar mais sobre essa ferramenta aí, que é um dos fortes pilares da estratégia de aceleração e crescimento da nuvem da Oracle aqui no Brasil. Sem dúvida. Maravilha. Muito bem lembrado. Bom, pessoal, nós chegamos ao horário, nós não temos mais perguntas aqui, mas nós ficamos à disposição para receber essas perguntas, para agendar as reuniões aí em conjunto com a Oracle, presencial, remoto. Então, agora eu gostaria de chamar a Ana, da Argenta Cafés, para que a gente possa, então, finalmente começar a nossa experiência da noite. Obrigado a todos novamente e, no final, nós vamos estar aqui nos despedindo de vocês.
Obrigada, Renato. Então, agora nós vamos começar a experiência de café. E agradeço a todos aí da Ninecom por essa oportunidade de a gente mostrar para vocês um pouquinho desse universo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, sou Ana Argenta, fundadora da Argenta Cafés, e nosso trabalho está voltado a realmente levar e elevar o conhecimento em cafés especiais. Nós somos especialistas em ajudar os empreendedores a materializar seus negócios de café e também a gente trabalha com os profissionais e com os entusiastas de café, que são vocês agora, para poder aproveitar esse momento e preparar o melhor café. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem alguns recadinhos que a produção me pediu aqui para falar, e aí vamos começar então, antes de mais nada, a dar esses recados. Os microfones de vocês vão estar fechados e eles serão abertos quando for o momento para tirar as dúvidas. Então, esses momentos vão ser na minha fala teórica, após esse momento, e depois quando a gente fizer o preparo do café. Além disso, a gente vai estar com as assistentes Paula e Carol, que vocês veem aí, que vão ajudar vocês no chat a responder algumas perguntas, se tiverem algumas dúvidas no momento, então fiquem à vontade para perguntar, mas depois, quando a gente abre o microfone, vocês podem perguntar diretamente para mim, né? E aí eu gostaria de também aproveitar e ver com vocês, se vocês não estiverem na cozinha, bora para a cozinha e a gente só revisar se todo mundo está com os materiais, se todo mundo está com tudo à mão. Os materiais que a gente vai precisar, claro, café, então vamos lá, dá uma olhada aí, ver se tem isso já, vocês receberam um kit, onde contém, né, 2 cafés, um moedor também, depois também temos a balança, que vocês receberam nesse kit. E aí em casa, o que eu preciso que vocês deem uma olhada, ou encontrem esses utensílios, que são 2 xícaras, também o filtro ou o filtro que vocês vão usar para preparar esse café. Além disso, a gente vai precisar de água, então tanto faz ser uma água mineral ou filtrada, e também uma chaleira para aquecer. Não sei se vocês têm uma chaleira elétrica ou uma chaleira que vai no fogão, fica à vontade, é tranquilo isso, mas eu vou precisar que vocês tenham todos esses itens à mão, para que daí na hora do preparo a gente consiga fazer isso juntos e acompanhar, né, todo esse processo. Tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse universo de cafés. E antes disso, eu queria contar uma curiosidade. Até eu fiquei impressionada aí ao ouvir a apresentação, porque a minha formação principal é tecnologia da informação. Já trabalhei com Oracle, por sinal, né? Nesse momento a gente vai falar de café, mas olha aí, né? Sempre tem muito a ver, né? Eu acho que café ele está em todos os ambientes e eu acho que é por isso até que a Ninecom escolheu aí para que vocês aproveitassem, desfrutassem desse momento para preparar o seu melhor café em casa, depois de seguir nessa jornada cafeinada. Bom, vamos lá, preparados? Está todo mundo aí já nas suas cozinhas, mais ou menos os materiais prontos. Eu vou começar, então, falando um pouquinho, né, para vocês sobre esse universo. A gente vai falar hoje da planta café, das etapas da produção, do café especial versus o café comercial. A gente vai decifrar a embalagem do café que vocês receberam, então não se preocupem se vocês olharam o rótulo e ficaram assustados com o que tem lá de informação, a gente vai ajudar a decifrar. Aí vamos fazer o preparo e depois apreciar a xícara. Então, a gente vai comentar aí o que vocês sentiram, vão sentir nesse café preparado. Bom, seguindo aqui, a gente tem, então, um universo muito amplo falando do fruto café. Para quem não sabe, café é um fruto, e assim como todo fruto, a gente tem as espécies, as variedades, a localização onde ele é cultivado, né? E o café, hoje, comercialmente falando, nós temos 2 espécies, que são a arábica e a canéfora. Cada uma dessas espécies entrega variedades
né? Ali eu até comento algumas variedades que a gente encontra por aí, umas mais exóticas, umas nem tanto. E para fazer uma analogia assim muito simples, é pensar, por exemplo, em laranja. Quando a gente vai para o supermercado, a gente vai comprar alguma laranja, a gente vê lá laranja pera, laranja lima, já ouvi, por exemplo, sobre a laranja champanhe. Então, são diferentes variedades de laranja e cada uma delas vai entregar um sensorial. Então, isso também acontece com o café, né? Cada variedade dessas vai entregar um sensorial diferente no café, né? E conforme a gente for prepará-lo, enfim, então a gente daqui a pouco também vai ver o que vai resultar da nossa bebida a partir desses cafés que vocês receberam, que tem variedades diferenciadas. Bom, o café, onde ele é produzido? Num cinturão entre o trópico de Capricórnio e Câncer. Então, toda essa faixa é onde acontece, onde existe a produção de cafés, né? Nós temos o Brasil como maior produtor de café do mundo, então a gente detém aproximadamente 37% da produção mundial, que é muita coisa, né? E aí outros países que estão nessa faixa, nesse clima favorável para a produção. Tá? E aí a gente fala também, né, aproveitando e falando de clima, do terroir. O terroir nada mais é do que esse conjunto de funções onde o café vai ser produzido, né? Seja o solo, seja o clima, seja a temperatura, né? Tudo isso que influencia na produção do café. Por isso que há cafés que são, por exemplo, microlotes. Um desses cafés que vocês receberam, tá? É um microlote, onde ele foi produzido em pouca quantidade, e aí, sim, esse produtor, ele conseguiu, né, com essa indicação geográfica, né, com todos esses fatores aí que combinados entregaram esse melhor café, produziu uma pequena quantidade, por isso virou um microlote. E há ainda cafés mais exóticos, em menor quantidade, que são os famosos nanolotes, tá? Então, essa seria, de uma forma muito geral, como é a produção do café. Seguindo aí, a gente vai ver no momento em que a gente vai seguir para as etapas da produção. Então, a gente tem, depois disso, o quê? A colheita. E aí, quem nunca viu, né, nesse momento, alguém falando como é feita essa colheita? É manual? É mecanizada? É por derriça? Então, isso são as etapas diferenciadas de colheita que a gente tem na produção do café. Nessas imagens, a gente até vê ali o pessoal puxando alguns galhos, os grãos, então, isso tudo é uma colheita manual, ou seja, precisa de muita gente nesse momento, na hora de colher o café, que acontece normalmente entre maio e agosto. Então, são momentos aí onde a gente tem um momento, diria, de muita gente, né, na lavoura, na colheita, para poder conseguir fazer e dar conta de tudo isso, né? Porque realmente é um momento muito importante para o café, né? Além da colheita manual, a gente também tem um outro momento que é uma outra forma de colher, que é a derriça, onde os funcionários, enfim, o pessoal da fazenda vai derriçar esse café, né, e colocar isso no pano. E ainda a gente pode ter uma outra forma, que é a colheita mecanizada, onde realmente a fazenda, o espaço, o local permite fazer a colheita dessa forma, tá? Então, seria uma das etapas importantíssimas aí da produção, que é o momento onde a gente vai definir de que forma a gente quer esse café, se a gente vai tomar mais cuidado, se a gente não vai tomar tanto cuidado com ele, né? Por isso que a gente vê muita diferença, às vezes, de cafés mais elaborados ou cafés não tão, diria, numa categoria tão elevada. Então, tem todo esse cuidado na hora da lavoura, na hora de produzir, na hora de preparar esse café. E nessas etapas é que a gente vai observando esse cuidado, né? Então, após a colheita, a gente tem o famoso pós-colheita. E aí a gente entra, então, em mais etapas para poder fazer uma limpeza, uma separação desses cafés. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente usa lavadores, onde a gente coloca esse café e vai fazer a separação, né? Cafés que são mais pesados vão afundar, os cafés mais leves vão boiar, e tudo isso vai influenciar na qualidade final do café.
Então, a gente tem nesse pós-colheita, né, nesse momento da limpeza e separação, todo esse cuidado aí que a gente ainda vai, né, seguir para essas próximas etapas, né? Por exemplo, o abano manual também é uma forma de a gente selecionar e separar o café de qualidade, né? Tem aquelas peneiras grandes onde esse pessoal abana e aí faz essa separação, onde cai galhos, folhas, e isso tudo vai se perdendo, enfim, e de repente, quanto mais a gente tomar esse cuidado, ainda melhor, né? Depois dessa etapa, então, a gente entra no processamento. O processamento já segue numa linha onde a gente vai definir de que forma a gente quer entregar esse café, né, para o nosso consumidor. Então, esse processamento ele pode ter aí um tipo natural, por exemplo, onde o café que é colhido, ele é seco junto com a casca no terreiro, ou a gente pode tomar a decisão de descascar, por exemplo, esse café. Então, a gente vai lá, descasca, coloca ele no terreiro e ele vai passar por um processo de secagem, muitas vezes ao sol, muitas vezes com o uso de secadores, ou, por exemplo, cafés lavados, cafés fermentados, que hoje em dia está sendo um café muito valorizado. Os cafés fermentados, eles podem passar por alguns formatos de fermentação, como é o caso da fermentação aeróbica ou anaeróbica, com a presença de oxigênio, ou com a ausência do oxigênio, através de tanques, ou às vezes até feito conforme um controle de tempo e temperatura, que isso é muito importante, né, na hora da fermentação. Mas eles têm um valor, uma agregação de valor para o consumidor. Por quê? Porque eles trazem notas sensoriais mais exóticas. Então, isso é bem interessante para quando a gente for eventualmente comprar um café ou avaliar num empório, enfim, se a gente vê aquela palavrinha lá de processamento fermentado, é sinal de que esse café pode entregar muita coisa na xícara, né? Coisas, inclusive, que vão nos surpreender, né? Depois dessa etapa, então, de processamento, a gente vem para secagem. Então, vê só como o café tem ali uma jornada a cumprir, um passo a passo que depende de muito esforço das mãos, de um trabalho do produtor, de todo um time que vai se esforçar muito para entregar melhor qualidade. Se, claro, for definido que realmente quer entregar ou quer produzir cafés de qualidade, que a gente já vai ver daqui a pouco qual é essa diferença aí entre cafés especiais e cafés mais comerciais. Mas voltando aqui à nossa secagem, então o que eu tenho? Eu tenho uma outra etapa onde eu vou colocar esses cafés em terreiros. Às vezes os terreiros são suspensos, ou os terreiros, né, eles ficam num local onde há um cimento, por exemplo, para acomodar, né, esses cafés, e aí eles vão secos. Tem que haver um processo onde alguém vai lá mexer esses cafés, então passa o dia inteiro alguém mexendo os cafés para que eles eventualmente não fermentem ali naquele processo onde ele está todo, né, juntinho, e aí pode ocorrer uma fermentação não desejada. Então isso tem que tomar todo um cuidado. Ou seja, é muita gente trabalhando, são muitas mãos, né? Um custo elevado para você manter todo esse processo caminhando, seguindo e tendo esse cuidado em todas essas etapas. Ou às vezes até eles usam secadores, onde, né, por exemplo, se eu tenho lá dias muito chuvosos, a gente inclusive está sendo presenteado, né, com um clima muito atípico, né, que oscila demais. Ano passado a gente teve, por exemplo, geadas que atingiram os cafezais, onde simplesmente queimaram os pés de café. É incrível porque ele, por exemplo, está verde e amanhece às vezes marrom em função desse clima muito frio. Porque, como eu falei lá anteriormente, a gente tem uma faixa ideal, né, onde a temperatura deve oscilar entre 18 a 22 graus, não menos e não mais que isso, ok? Bom, mas seguindo aqui, então vamos lá, mais uma etapa. Sim, a gente está falando de muitas etapas até chegar, né, esse pacotinho na nossa casa. Então, olha só como o café passa por muitos processos e a gente, né, chega na hora de pegar o nosso café e às vezes vai preparar, né, não dá tanto valor, ou às vezes não sabe
preparar. Então, a ideia hoje aqui com vocês é poder ajudá-los a melhorar o café em casa, tá? No beneficiamento, então, a gente também vai ter o café para poder separar ele para extrair o melhor desse café. Então, a gente separa por cor, por tamanho, por peso. Então, todas essas separações são necessárias para que a gente consiga só realmente ter o melhor do café ali, né? Onde você vai ter grãos super saudáveis, grãos que vão ser homogêneos, no mesmo tamanho, na mesma cor, porque às vezes uma cor diferente de outra significa um defeito em café. Então, todo esse processo vai precisar ser acompanhado, né, e extremamente executado, inclusive às vezes por máquinas, enfim, e aí até a gente conseguir obter o melhor, né, de tudo nesse café. Bom, finalmente a gente está chegando para o momento onde nós vamos armazenar esses cafés. Então já foram beneficiados, lembra lá no início, foi feita a colheita, foi feito pós-colheita, onde separou, foi definido um processamento para ele, depois ele foi seco, aí depois foi, né, separado, e agora então a gente foi beneficiado, e agora a gente vai chegar na armazenagem. Então a gente decide, né? Será que eu vou colocar ele dentro de uma famosa saca de juta, né? Quem nunca viu aí essas sacas que são usadas para embalar esse café, né? Esse café ele é vendido embalado em sacas de 60 quilos, então normalmente a gente acompanha aí no mercado, enfim, né, como que está a valorização na Bolsa de Nova York, de Londres, que são as duas bolsas que comercializam cafés, a gente acompanha que são as sacas de 60 quilos. E nesse momento o café está cru ainda, então ele não foi torrado, né, que é uma outra etapa também super importante para que daí a gente possa passar para o nosso preparo, enfim, para a gente poder obter essa bebida maravilhosa, esse elixir do dia a dia, né? Então, no armazenamento, a gente pode optar por essa juta, ou a gente pode optar hoje por embalagens mais inovadoras, que são o Grain Pro, onde não existe nenhum contato, né, desse grão cru, por exemplo, com um tecido, como é o caso da juta. Então eles são mais vedados e isso a gente consegue aumentar essa vida útil aí do café, ok? Então, já temos o café prontinho, já está lá armazenado e ele vai ser vendido. Nesse momento, ele está pronto para ser vendido, ou ser comercializado, ou ser exportado. Mas e aí? De que forma a gente conseguiu, né, através de todo esse processo, com todo esse cuidado, de todas essas etapas que eu estou falando aqui para vocês, de que forma ele vai ser comercializado? Ou ele vai entrar, né, numa categoria que nós chamamos especial, ou ele segue para uma categoria inferior, aí, que são as categorias tradicional ou superior. E olha só nessa imagem, que interessante, né? Se vocês conseguirem olhar ali, a gente vai ter o café especial com um grão muito mais saudável, muito mais bonito, né? Todos os grãozinhos do mesmo tamanho, uma cor bem uniforme. E ali a gente tem alguns... eu diria, parâmetros para a gente categorizar ele como especial. Então, uma das questões principais e fundamentais é esse cuidado criterioso na hora da produção, em todas essas etapas que eu comentei anteriormente, que vai ter que haver, sim, esse cuidado, né, de uma forma até, eu diria, obsessiva com a qualidade, para que a gente consiga entregar o melhor desse café. Além disso, cafés especiais, eles são certificados. Então, primeira entidade aí que a gente valoriza muito é a BSA, que é a Brazil Specialty Coffee Association, né? Depois a gente segue com uma outra certificação, que é a Rainforest Alliance, que diz respeito à sustentabilidade econômica, social, ambiental. ISO 9001 também. Nós temos a classificação da bebida, né? Classificação de 80 pontos mais, isso é uma classificação mais técnica, enfim, teríamos que ter uma aula aí só sobre a classificação de cafés, né? E aí ele tem atributos sensoriais diferenciados. Claro que esse café vai entregar muito mais coisa na nossa xícara, né? Muito melhor do que cafés com a categoria tradicional, né? E aí a gente entra, então, em todos esses parâmetros aí para
categorizar, né, esse café como especial. Já quando nós falamos de cafés comerciais, é bem diferente, né? A cena é totalmente diferente, né? A foto revela muito isso, né? A gente até brinca aqui que o café comercial, ele é um café meio Tom Jobim, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é mais ou menos por aí, né? Ele tem defeitos, né? Ele realmente não vai ter toda essa seleção, todo esse critério que a gente teve lá na lavoura para entregar o melhor do café, não vai ser cuidado, então o resultado vai ser isso. Realmente esse café é muito inferior, né? Só que esse café, quando ele é torrado, ele é moído e embalado, né? A vácuo, às vezes, ou não, a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver, né? A não ser que a gente fosse mandar para um laboratório, enfim. Então, o que acontece é isso, e aí a gente acaba comprando um café de qualidade inferior e achando que, né, eventualmente está comprando um café melhor, mas aí a gente precisa, então, entender como identificar isso. E às vezes é muito do próprio consumidor ter curiosidade, né? Às vezes ir para um empório especializado, uma cafeteria que de repente se propõe a oferecer cafés de melhor qualidade. Então através dessa curiosidade que às vezes a gente vai, né, investigando mais e conseguindo encontrar cafés de maior qualidade. Muitas vezes a própria embalagem revela essas informações e com isso a gente vai aprendendo, vai conhecendo. Então eu sempre motivo, incentivo, né, quem é um consumidor de café, quem é um apreciador de café, um entusiasta a provar cafés diferentes, a comprar cafés diferentes, que isso ajuda a gente a incrementar, né, o nosso repertório, o nosso paladar, e com isso a gente vai melhorando aí a nossa capacidade de detectar notas sensoriais do café e inclusive melhorar, né, o nosso paladar, nosso repertório. Bom, existe uma outra etapa que é fundamental e que é essencial, né, no café, que é a torra. Então, nesse momento, a gente tem que ter um cuidado extremo, né, para que a gente não estrague o café. Até a gente comenta na área de cafés que nós temos algumas mortes no café, né? A primeira morte ela seria na produção, onde você pode estragar um café se não for totalmente cuidado, como é o caso de todas essas etapas que eu comentei anteriormente, né? Todos esses critérios, né, que a gente aplica na produção do café. Depois a gente tem a etapa da torra, porque é uma química, né? Ali a gente vai realmente transformar, né, um grão cru em grão torrado, assim como quando a gente eventualmente faz um bolo, assa uma carne, né? Existe uma transformação molecular e nisso a gente vai ter um resultado que pode ser bom ou não bom. Então tem que ter um cuidado realmente muito preciso na etapa da torra. E também uma outra morte do café no preparo. Então, aqui hoje a gente vai aprender a preparar, né, com cuidado, com critérios, observando algumas coisas, para que vocês depois possam, né, brilhar no preparo do café em casa. Então, existe alguns tipos de torra, né? A gente pode, eventualmente, até encontrar nas embalagens essa informação, às vezes ela não está lá. Então, essa torra, ela precisa ser uma torra específica para aquele café, uma torra ideal. Normalmente, as torras médias é que entregam uma melhor qualidade do que torras, por exemplo, mais escuras. O brasileiro, normalmente, compra os cafés de categoria tradicional, enfim, e esses cafés são super torrados. E essa torra, às vezes, acontece para mascarar alguns defeitos no café, né? E quando a gente mascara, né, a gente torra muito, a gente mascara, e aí, às vezes, a gente coloca muito açúcar, né, para poder esconder esses defeitos. Então, vamos lá, a gente está agora chegando ao momento de decifrar essa nossa embalagem, né? E aí vocês receberam o café, então, olha só, vocês devem estar com esse café em mãos, né? E ali eu até coloquei na tela, aproveitar, né, para falar
sobre a ficha técnica desse café. Então, vamos lá, ele tem uma origem, né, a fazenda onde ele foi produzido, temos um produtor, então é super importante a gente falar dessa origem desse produtor, né, uma altitude também, o que significa, né, uma qualidade, o que eu comentei antes lá do terroir, a região dele, que é a Chapada Diamantina, na Bahia, né, a espécie dele é arábica, variedade catuai vermelho e amarelo, processo dele natural, e ele tem um perfil sensorial. Então, esse perfil sensorial de banana passa, melaço, especiarias, isso a gente vai ver depois, na hora do preparo, se realmente, né, vai ter essa revelação do sensorial. Bom, gente, e aí? Vamos preparar? Tá todo mundo preparado? Vamos passar para algumas perguntas, o que vocês acham? Abrimos microfones para o pessoal do chat já estava respondendo alguma coisa. Gente, alguém tem uma dúvida sobre essa parte teórica? Me conta, eu estou aqui preparada para responder, né? As minhas assistentes, baristas também estão ali respondendo se alguém eventualmente teve alguma dúvida. Se não, a gente segue para o preparo. E aí, vamos lá? Vamos tocar, então, para o preparo? Bom, então, o que nós vamos precisar? Todo mundo já está com os itens à mão, café, água, mineral filtrada, tanto faz, não tem problema. A balança que vocês receberam no kit, o moinho também, moinho moedor, chaleira, enfim, se alguém tem chaleira elétrica ou não. Não sei o que vocês têm em casa, eu vou usar aqui um porta-filtro, então fica tranquilo, que vocês tiverem de porta-filtro, eu coloquei aqui nessas imagens dois tipos, filtro compatível com, né, o porta-filtro, as xícaras, se tiver um copo medidor, senão depois eu vou ajudar vocês aí a como medir. E aí, então, a gente vai para o preparo. Primeira coisa, né, vamos colocar, então, a nossa xícara aqui, eu vou usar essa xícara, tá? Eu tenho uma xícara transparente, o meu porta-filtro pode ser um pouquinho diferente do de vocês, mas se alguém tiver o porta-filtro Melita, que é o mais comum, né? Também tá tudo bem. Só lembrando, gente, que normalmente no filtro a gente tem aqui as dobrinhas, então é importante dobrar para quê? Para encaixar o filtro no porta-filtro. Então, é só isso, né? A gente só vai encaixar aqui, então, olha só, deu certinho esse encaixe, e eu vou fazer isso agora com o meu porta-filtro, que é um pouquinho diferente, mas tá tudo certo. A gente pode aqui preparar o nosso café. Olha só, outra coisa. Vou abrir o microfone aqui para fazer uma perguntinha. Por favor. É a Rita que está falando. Oi, Rita. Me disseram que quando a gente usa esse tipo de filtro, o ideal é a gente lavar ele antes, molhar, tal, para que o material do filtro não contamine o café. É verdade ou é mito isso? É verdade, a gente vai fazer isso agora, por sinal, Rita, ótima pergunta. Tá bom, tô ansiosa, então. Opa, vamos lá, a gente vai fazer isso, mas é verdade, a tua pergunta veio bem-vinda. Vamos fazer, já vamos fazer. Vamos lá, então, gente, continuando. E aí eu tenho um copo medidor. Se vocês não tiverem esse copo medidor, por exemplo, um copo americano serve, né? Esse copo tem 200 ml. Eu vou pedir que vocês coloquem 600 ml de água na chaleira que vocês tiverem em casa aí. Então, vamos colocar esses 600 ml, né? E aí nós vamos já começar a aquecer a água, gente. Por favor, podem iniciar o processo de aquecimento da água. Vou aqui aquecer, estava só setando a minha chaleira aqui, vou aquecer. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, então, moer o nosso café. Vocês têm esse moedor, né? Acho que todo mundo recebeu esse moedor, tá? E vocês têm essa balancinha aqui, super bacana, bem simplesinha, mas muito útil. E nós vamos pegar, então, o primeiro café. Eu gostaria que vocês pegassem, eu já tinha colocado, né, a informação da ficha técnica do café. Então, vamos pegar o café da Chapada Diamantina, que vocês têm aí nas mãos. Se o pessoal já abriu a embalagem, enfim, então eu tenho aqui esse café e eu vou pesar. Olha só,
essa balancinha, ela tem um medidor. A gente vai arrastar, tá, esse medidor para o número 14, tá? Encontrem ali, ó, eu estou colocando aqui para o pessoal mostrar para vocês, então eu arrastei aqui para o número 14, ok? E aí a gente vai colocar ela aqui no suporte e nós vamos colocar, então, os grãos de café. Quando ela equilibrar, isso significa que a gente colocou a quantidade certa. Se ela pesar muito para baixo, ou seja, é muito café e muito, né, para trás, é porque ainda é pouco. Então, aqui eu tenho, ó, minha balancinha bem equilibrada. Gente, na câmera dá para ver aqui? Bem equilibrada. Sim. Olha só. E aqui eu tenho o nosso moedor. Bom, primeira coisa, para abrir, né? Ele tem um sentido horário para abrir e um anti-horário para fechar. Então, o que nós vamos fazer como próximo passo? Colocar os grãos de café no moedor. Então, vocês podem colocar aí, né, delicadamente, aí para não cair os grãozinhos. E aí nós vamos travar, né? Fechar aqui esse moedor para o sentido anti-horário, tá? Além disso, ele tem aqui uma regulagem de moagem, ou seja, a gente vai regular a nossa granulometria, ou seja, quão grossa ou quão fina vai ser. Eu vou pedir para vocês rodarem, tá, esse anel aqui preto para a segunda bolinha, para a posição da segunda bolinha. Dá para ver, gente? Todo mundo está vendo ali as bolinhas? Então, vamos lá, roda para a segunda bolinha, que é uma moagem aí média fina, né? Eu não quero muito fina, nem muito grossa. E agora é musculação, tá bom? Musculação, gente, nós vamos ter que fazer aqui, agora moer muito o nosso café. Então, eu vou moer aqui, mas enquanto todo mundo vai moer, aí eu vou pedir uma ajuda aqui para minha assistente barista, que ela vai fazer isso para mim, e eu vou falar um pouquinho de moagens. Carol, por favor, me ajuda aqui nessa moagem, e aí a gente vai falar um pouquinho para vocês, então, sobre moagens, olha só. Então, a gente tem na tela falando ali a moagem grossa, média e fina. Então, nesse momento aí, a gente tem que escolher uma moagem dependendo também do método que a gente for fazer, enfim, o quanto a gente vai precisar, né, encontrar o ideal de moagem para o nosso preparo, tá? Nesse caso, como eu comentei anteriormente, a gente está usando a moagem média fina, tá? Mas olha só a diferença. E o que acontece? Se eu for moer muito fino, por exemplo, na hora de eu preparar o meu café, né, eventualmente ele vai demorar muito essa extração. E com essa demora, eu vou extrair coisas que eu não desejo. Às vezes, um amargor mais elevado, eventualmente algum composto químico que não era para estar ali no café, tá? E quando eu moo muito grosso, por exemplo, eu vou fazer uma extração muito, eventualmente, subextraída, né? E aí eu não vou conseguir arrastar, né? Porque o café é um sólido solúvel, eu não vou conseguir arrastar tudo que o café poderia me entregar de melhor, né? Todo o potencial desse café. Então, por isso que a moagem é tão importante. E sem contar que moer na hora é muito melhor, né, gente? Do que você eventualmente comprar moído. Então, esse kit aí, olha, veio para fechar com chave de ouro aí o preparo de cafés de vocês em casa. Realmente é um super presente, nossa, uma super ideia aí para vocês depois continuarem aí nos preparos, né? Existem outros tipos de moinhos também, né? Só para ilustrar, tá? Então, moinhos elétricos, moinhos semiprofissionais, mas vamos voltar ao nosso preparo. Carol, obrigada. Olha só, a Carol já moeu para mim, tá todo mundo já com o seu café moído? Espero que sim. A gente vai iniciar esse preparo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente mediu, né, os 600 ml de água. Então, para quem eventualmente tinha um copo medidor ou até um copo americano ali, então nessa medição, né, a gente conseguiu colocar aí os 600 ml e agora a gente vai
passar para o processo, então, da filtragem. Primeira coisa, gente, olha só que a Rita perguntou, é escaldar, então, o nosso filtro. Podem colocar uma quantidade boa de água. Vamos escaldar esse filtro para quê? Para tirar essas sujeirinhas que a gente não vê, né? Ninguém está vendo no nosso filtro, nesse caso eu estou usando um filtro alvejado, é um filtro branco, e aí o que acontece é que para o processo de alvejamento a indústria usa, às vezes, químicos, enfim, então a gente está tirando esses resíduos. E aí o que nós vamos fazer agora? Só não esqueçam de dispensar essa água, né? Vamos dispensar essa água, e aí volta a colocar o seu porta-filtro, e o filtro. E aqui agora eu tenho o meu café pronto, então a gente abre o compartimento de cima e a gente vai jogar, aliás, um aroma fantástico, a gente vai jogar então todo o café aqui no porta-filtro, né, que são essas 14 gramas. Lembrando que nós vamos filtrar 200 ml de café, ou seja, uma xícara não cheia dessas. Eu gosto sempre de dar uma assentadinha no café, então eu mexo aqui, deixo ele bem nivelado, tá? E agora, então, eu vou começar a filtrar, né? Às vezes vocês podem estar questionando, mas realmente eu não vou saber o que são esses 200 ml. Essa xícara aqui, ela tem 250, então eu sei que eu vou colocar um pouquinho menos, né? Às vezes o que é interessante, por exemplo, no caso do filtro Melita, colocar menos que a metade, sabendo que é menos que a metade ali, colocando, né, essa quantidade de água, eu já sei que eu tenho aí aproximadamente 200 ml. A minha primeira etapa é o que nós falamos da pré-infusão. Então, eu vou só molhar e cobrir só um pouquinho, tá, do meu pó de café para hidratar. Essa pré-infusão serve para a gente liberar esses aromas, ou o próprio CO2, né, que é um gás que durante a torra ele é liberado, então a gente quer também, e por isso que na hora que a gente está filtrando o café, tem tantos aromas, né, porque a gente está liberando então esse CO2 aí no momento que foi torrado. E aqui eu continuo então a minha filtragem, no caso do meu porta-filtro, eu vou acertando aqui a quantidade, né? Para quem tem um porta-filtro Melita, por exemplo, pode colocar, né, um pouquinho abaixo ali da metade, até um dedinho abaixo onde tem a marca, né, mais ou menos isso, tá? E aí, então, a gente vai filtrar esse café, né, a hora que ele estiver preparadinho. Gente, todo mundo aí filtrando, tudo certo, né? Aqui o meu café já está, ó, quase filtrado, né? Esse moedor, ele entrega uma moagem boa, mas não é uma moagem extremamente precisa, tá? Então, a gente, quando usa, por exemplo, um moinho muito mais, diria, profissional ou até semi-profissional, a gente consegue ter uma consistência melhor na moagem, tá? E o meu café tá pronto, gente, olha só, preparado aqui. E agora, qual que é a melhor parte, né? Qual a melhor parte? É a hora de degustar. E aí eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre como apreciar essa xícara de café, né? Primeira coisa, né? Sempre é um processo que a gente gosta de ritualizar. Então, primeira coisa, sentir os aromas, né? Que aromas que eu tenho aqui? As notas sensoriais desse café, se vocês olharem na embalagem, nos diz que tá banana passas, especiarias, esse melaço, né? Então, no aroma, às vezes a gente pode já detectar alguma coisa nesse sentido. Na hora de degustar, é sempre importante a gente pensar, até eu gosto de trazer dois conceitos, o que é gosto e o que é sabor, né? Gosto nada mais é do que uma reação química que o alimento traz junto com as papilas gustativas. Então, em gostos, a gente vai falar de 5 gostos básicos, que é o doce, o salgado, o ácido, o amargo e o último gosto que o pessoal descobriu aí é o umami. O umami significa gosto gostoso em japonês, né? Ele está presente no tomate, na uva, na carne. Então, os gostos anteriores, né, a gente reconhece com mais facilidade. Mas aí eu gostaria de provocar vocês para tentar descobrir, na hora de degustar esse café, alguns desses gostos básicos, né? Então, vamos lá, gente. Perceber como esse café, né, envolve
a língua, né? A hora que você dá o primeiro gole, o que que você sente, né? Existe uma acidez, existe uma doçura, existe até um salgado, e pode sim o café ter um gosto de salgado, né? Existe um amargor pesado, elevado. Provavelmente nessa moagem que a gente fez, esse café vai estar bem leve, né? E essa é uma característica de cafés especiais, essa leveza, né? Ele normalmente traz notas sensoriais muito mais, vamos pensar numa roda de sabores aí muito mais frutadas, muito mais florais, então é isso que a gente descobre, né, num café especial. Mas aí vamos lá, mais um gole para a gente sentir realmente as notas e as características desse café, e a gente tem o sabor. O sabor já é a combinação do olfato e do paladar. Então, através do aroma que eu tenho aqui nesse café, mais o paladar, o que ele me traz de notas, eu consigo interpretar e, às vezes, trazer, por exemplo, nesse caso, uma banana passa, um melaço, uma especiarias, né? Mas não se preocupem, não se frustrem se, de repente, eu não estou conseguindo sentir isso tudo. Realmente, vocês não vão conseguir sentir, porque é muita informação e é um processo de muito tempo para a gente chegar, né, a sentir notas sensoriais, ou seja, é muita litragem, né? Até a gente brinca que acaba tendo que tomar muito café, comprar muito café novo, diferenciado, preparar, assim, e usar, né, no preparo, inclusive, desses cafés para a gente conseguir começar a incrementar o nosso repertório sensorial, nossa biblioteca sensorial. Cada um traz uma biblioteca sensorial, né? Lembra, às vezes, de uma memória afetiva, de um bolo de vó, ou, enfim, da casa da mãe, algum aroma até diferenciado. Então, essa memória afetiva, às vezes, está, né, na nossa biblioteca sensorial, e é isso que às vezes a gente reconhece. Então, quando a gente acaba provando coisas diferenciadas, a gente acaba incrementando esse paladar. Então, vamos lá, mais um gole aí para a gente reconhecer. E aí, nesse momento, a gente tem, então, esse café preparado, com todas essas etapas que a gente acompanhou, e agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês tem de dúvidas, ou o que vocês não conseguiram acompanhar aí nesse processo. Então, vamos abrir os microfones novamente, ou enfim, para quem tiver dúvidas, quem quiser falar, um comentário, uma dúvida do tema anterior, enfim, o que vocês quiserem. E se ainda tiver tempo, eu não sei como é que nós estamos aí, se já está estourado, né? Porque quando a gente fala de café, a gente se empolga, mas aí a gente pode também preparar o segundo café que vocês receberam, ou se não, a gente vai deixar vocês para preparar da melhor forma, com a família, com os amigos, enfim, convida alguém para ir em casa e já apresenta, né, tudo que vocês aprenderam hoje. Bom, vamos lá, pessoal, o que vocês quiserem perguntar também, comentar, fica à vontade. Lá vai a Rita fazer pergunta de novo, então. Oba, Rita, vamos lá, Rita, pode perguntar. Geralmente, no café, mesmo de cápsula, né? Esses cafés que a gente toma no dia a dia, a gente vê a distringência muito forte, né? Ele Sim. pega muito mais. Nesse daqui eu não percebi, tá bem leve, né? Desce macio. Isso tem a ver com a intensidade do café, tem a ver com qualidade. A que está relacionada essa distringência? Sim, ótima pergunta, Rita. A distringência, ela está relacionada com o café, a maturidade no momento de colher esse café. O que acontece, né? Eu comentei lá no início, o café é um fruto, e às vezes a gente pode colher ele não no seu momento de maturação ideal, ou seja, né, na hora que ele está maduro. E aí, quando, por exemplo, o pessoal vai na colheita e não vai separar esses grãos, por isso que toda aquela jornada que eu fui comentando passo a passo, né? Na hora da colheita a gente tem que jogar num separador, porque eu vou separar a fruta madura da fruta verde, né? Aí sim entra a distringência. Se eu te der um exemplo bem básico, seria uma banana verde. O que acontece quando a gente come banana verde? Amarra na boca. Isso é distringência. Então, isso também está no café. Ou seja, provavelmente para esse café que você comprou, seja em cápsula ou às vezes até moído, né? Ali dentro tinha café verde.
É real. Então, nesse caso aqui, não. A gente sabe do produtor, a gente sabe que ele tem todo esse cuidado, todo esse critério, né? Na hora de separar, selecionar, na hora da colheita, na hora de torrar, na hora de embalar. Então, tem realmente aí um passo a passo de muito trabalho, de muita coisa. Por isso que café hoje assim, é uma bebida que realmente ela virou algo muito especializado, né? E tá por aí, assim, tá? As pessoas estão cada vez mais falando dos cafés especiais. Muito obrigada. Imagina. Ô, Ana, é Ana, né? Sim, Oi. é Ana. Boa noite, é o Mário. Eu tenho uma Oi, dúvida, Mário. se ouve muito falar que não pode ferver a água, né? Mas hoje com essas chaleiras elétricas, como que a gente faz para controlar isso? Porque a gente tem muita perda quando a gente, Não. assim... Na verdade, Mário, você pode ferver a água, tá? Inclusive, há um mito que se você ferver a água, vai queimar o seu café. O café é torrado a Isso, 200 graus, né? Então, não vai então, queimar o seu café, não vai queimar. O tá, que acontece é que, se a temperatura é muito elevada ou ela é muito baixa, por exemplo, você não vai extrair o melhor do café. Então, uhum, essa a grande questão. Se tá, ferveu, não tem problema. Você deixa uns 30 segundinhos ali até ela sentar um pouquinho e tá tudo bem. E pode seguir no preparo do seu café, tá? tá joia. Então, não tem problema algum. Pode ferver, sim. Muito obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau. E aí, Ana, tomando aqui o café. realmente eu senti um sabor assim da açúcar demerara, senti um sabor doce. Sim, Voltando à pergunta da Rita, das cápsulas, eu costumo utilizar essa cápsula de alumínio para dizer, eu posso utilizar esse café também nas cápsulas, na máquina de cápsulas? esse café, a tua cápsula é aquela cápsula que você reutiliza ou não? Isso, aquela que a gente utiliza. Sim, bom, o que eu posso te dizer assim, primeira coisa, ela teria que ter a moagem ideal para você colocar, né, nessa tua cápsula Sim. reutilizável. Então, esse seria o primeiro passo. Uhum. Mas Depois, para sentir o sabor, eu vou chegar a esse mesmo resultado aqui ou muda completamente? muda, ele vai mudar sim, com certeza, porque os diferentes preparos, os diferentes métodos de preparo, eles vão mudar o sensorial do café, né? Na sua origem, esse café, ele tem sim essas notas sensoriais, mas a hora que você mudar os métodos, vai mudar completamente sim, né? Você pode eventualmente sentir um café mais pesado, e com certeza você vai sentir, porque é diferente de um preparo filtrado, onde você usa maior quantidade de água. Você pode, eventualmente, esconder alguma nota sensorial que ele tem, então vai mudar sim. Ok. E mais uma pergunta. Se eu vou preparar 3 xícaras, eu posso moer e colocar a água direta em todo esse pó? A gente falou 14 gramas por xícara. Para 200 ml, Eu isso. posso moer já diretamente as 14 por 3, me ajuda aí, 42 gramas, e botar a água ou é melhor fazer por separado? Olha, você pode sim, inclusive aqui às vezes a gente filtra 500 ml, mas normalmente essa extração ela vai ser mais lenta, porque você tem uma quantidade maior de pó de café para, né, uma proporção de água. Então, o ideal é você dividir as extrações, né? Eu recomendaria, por exemplo, se a gente está falando de 600 ml, divide em duas, 300, 300. Aí coloca não direto na xícara, como a gente fez aqui, porque nós temos uma dose individual. Mas coloca numa jarra, num decanter, onde, né, que você tem em casa. Então, seria melhor, sim, dividir. Vai ter uma extração melhor. Beleza. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, eu continuo aqui tomando. Esse café está delicioso. Gente, mais uma perguntinha. Temos aí só 2 minutinhos para quem quiser, ainda dá tempo. Tudo certo com os cafés aí? Todo mundo provou seu café? Aproveitou? Nenhuma perguntinha a mais? Gente, então, vamos lá. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes e espero que vocês, daqui para frente, brilhem, então, no preparo
do Café em Casa. Obrigada e bons cafés. Legal, pessoal, alguma pergunta relacionada ao café, relacionada à apresentação da Oracle? O chat está aberto mais uns minutos, continuamos à disposição. Excelente. Renato, não é dúvida, só agradecer aí, parabenizar a apresentação que o Rafael fez, o Diógenes também, e você foi muito boa, muito esclarecedora, tirou algumas dúvidas que eu tinha. Já sou usuário, mas sempre, como você falou, sempre aparecem coisas novas, é difícil a gente se manter atualizado. Então, parabéns pela apresentação e muito obrigado aí pelo invite. Obrigado a vocês aí. A gente tem um enorme prazer em estar com vocês nesses eventos. A gente sabe do horário, às vezes é uma dificuldade de também poder se dedicar. Então, muito obrigado. E acho que aqui a gente quebrou um mito, né? Depois desse novo normal, os encontros presenciais às vezes são limitados, então está aqui a prova que o café virtual é possível. Convido a todos aí, então, a agendar um café presencial ou virtual com o time da Ninecom para a gente poder falar mais aí sobre a jornada de nuvem. Perfeito. Obrigado. Viu? Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Vanessa. Gente, muito obrigado, né, por a gente poder, né, ter esse momento e compartilhar um pouquinho mais do nosso conhecimento, das nossas estratégias. Sempre contem conosco.